E agora a gente vai falar de mais uma coisa que é super relevante, que é política pública, né? A gente, às vezes, não consegue avaliar a relevância disso, mas a gente vai ter um monte de história bacana para mostrar o quanto é importante. E a experiência que a gente tem na Anjos do Brasil é que, se a gente tem o governo apoiando o investimento em startups e criando mecanismos específicos para isso, a gente tem um ganho muito grande, uma possibilidade de transformação da nossa atividade e de aumento muito maior para ela. E aí a gente resolveu esse ano reeditar um painel que a gente fez no primeiro Congresso da Anjos do Brasil, né, para falar de política pública, e eu acho que a gente vai ter muita história bacana para poder contar. Muitas coisas que já foram conquistadas e mais desafios, porque eu quero daqui a 5 anos editar mais um painel desse e a gente ver o quanto mais a gente conseguiu andar. Então, para moderar esse painel, eu queria chamar aqui a Ângela Ximenes. A Ângela é superintendente executiva da BVCap desde 2007. Antes da BVCap, ela atuou por 9 anos na Bolsa de Valores do Rio. Também é conselheira da Anjos do Brasil, URU, fundadora da ACG Brasil e autora da biografia do Eduardo da Rocha Azevedo, ex-presidente da Bovespa e fundador da BMF. Ela é graduada em literatura pela PUC do Rio e especializada em responsabilidade social pela GV. Quero chamar também o Otávio Cacheta, do MCTIC. Eu nunca falo o nome dos ministérios completos, porque vocês mudam esses nomes dos ministérios, então eu continuo nas siglas. Tá? É um ministério com o alfabeto inteirinho. Ele é diretor da Secretaria de Políticas Digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu espero que eu não tenha errado. Ele é responsável por propor medidas de incentivo à inovação e remoção de barreiras ao desenvolvimento da economia digital, em especial no que diz respeito a startups. Entre os programas lá desenvolvidos estão o Startup Brasil, Brasil Mais TI, Usinas Digitais. Ele é engenheiro eletricista formado pela UNB e está no governo desde 2009. Quero chamar também o Rafael Moreira. O Rafael é do MDIC, nosso super parceiro. Ele é secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É assessor especial para a indústria. Ele tem mais de 10 anos de experiência em diversos cargos da administração pública. Já foi secretário adjunto da Política de Informática do MCTIC, diretor de Políticas de Inovação do MDIC e assessor econômico da Anatel. Ele é economista com mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo. E quero chamar também a Renata Guinter. A Renata é pós-graduada em Economia Empresarial, economista e administradora. Ela é gerente de investimento na FINEP desde 2009, é responsável pelos investimentos em fundos e diretos. Responde por uma carteira de 34 fundos e aproximadamente 240 empresas investidas. Ela tem experiência em análise fundamentalista de empresas e análise, seleção e acompanhamento de fundos de investimento. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Faltou o Fernando. Fernando, eu não vou ler a tua biografia porque fizeram maldade de não me colocar aqui. 1000 desculpas, mas você se apresenta. Fernando, super parceiro da gente do BNDES. Fernando Riech, milhões de desculpas. A essa hora eu sigo o meu roteiro. E aí vou pedir para você se apresentar e aí eu passo a palavra para a Ângela, tá bom? Como você já me conhece, eu sou bem informal, você não vai ficar triste comigo, né? Boa noite, eu até agradeço o convite. Não é a primeira vez que eu estou no evento da Anjos do Brasil, né? Eu já estive no evento em dezembro. Eu sou Fernando Riech, eu trabalho no BNDES desde 2001, já passei por algumas áreas. E há cerca de 7 anos eu estou no Departamento de Investimento em Fundos, né, que faz a análise, seleção e acompanhamento de gestores de fundos de capital semente, venture capital e private equity. Desculpe. Então, vou começar aqui. Já foi bastante discutida aqui a questão de políticas públicas, né? Então, a ideia agora é a gente fazer um resumo do quanto a gente evoluiu, do que a gente tem de políticas públicas agora, fomentando o investimento anjo e o empreendedorismo no Brasil. E aí, como é um painel que volta um pouco para o passado, eu peguei aqui uma citação do Paulo Andrés, que ele falou, uma declaração dele num congresso no passado, da Anjos do Brasil, desculpe, que ele falou que se os estados parassem de dar fundos perdidos e direcionassem esse dinheiro para fundos de co-investimento, com investidores anjo em fundos de capital de risco, seria possível ter 6 vezes mais dinheiro para apoiar as empresas. Então, a gente vai falar um pouco assim, o quanto a gente já evoluiu e quão próximo a gente está disso aqui, dessa declaração dele.
nesses últimos anos. Então, eu queria iniciar o painel falando, a gente vai dividir aqui, a gente tem o lado do apoio ao empreendedor e o capital, acesso a capital, né? Com o MIDIC e o MCTI, Otávio e Rafael, os dois ministérios têm programas de apoio a empreendedores muito interessantes, que têm dado resultados excelentes, incríveis. Então, o MIDIC tem o Inovativa e o MCTIC tem o Startup Brasil, tá? Então, eu queria que eles falassem um pouco desses programas, o que esses programas oferecem para os empreendedores, de capacitação, mentoria, acesso a investidores, inclusive investidores anjos, e assim, que resultados esses programas têm apresentado nesses últimos anos. Bom, boa noite a todos. Eu agradecer aqui na figura da Maria Rita o convite para a Conferência de Investimento Anjo. Agradecer e saudar aqui os nossos colegas aqui de governo. Na verdade, eu fico muito satisfeito de ver todo esse ecossistema ser formado e as políticas públicas estarem evoluindo, até porque, olhando um pouco para o passado, o diagnóstico que foi feito lá atrás, as iniciativas que a FINEP colocou, no início, por exemplo, com o Inovar, com a subvenção econômica, a gente foi evoluindo nessa direção, BNDES com o CREATEC, o CREATEC 1, quando foi anunciado. A gente tinha feito um diagnóstico na época, 2011, do ecossistema de aceleradoras. Daí, quando eu passei na posição que hoje o Otávio está, no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente criou aí o Startup Brasil, que foi também um novo programa pioneiro. E um ano depois surgiu no MIDIC o Inovativa, que era com foco em tentar estimular as empresas de base tecnológica no Brasil por meio de mentorias, por meio de uma rede de conexão. E, obviamente, depois ainda surgiram mais umas dezenas de programas privados, as empresas começaram a investir, surgiu, inclusive o Cubo surgiu depois como consequência, e dentre outros, Inovabra, vários ambientes de inovação. O governo foi então evoluindo e hoje é um tema cool, né? Um tema que todo mundo quer. E a gente conversa com os economistas, os presidenciáveis, e é engraçado que desde o Guilherme Boulos, que escreve Startups Empreendedores sobre o programa de governo, até o outro lado, o Bolsonaro também escrevendo sobre startups, empreendedorismo digital, investimento anjo, empresas de base tecnológica, indústria 4.0. Então, assim, virou o grande tema. E aí, para não me alongar muito mais, nesse bloco, olhando o passado, agora a gente tem que surgir outras iniciativas, como o programa Conexão Startup Indústria da BDI, que tenta conectar as indústrias com as startups. Surgiu também o Startout, que é o programa também de internacionalização das startups brasileiras, um esforço de tentar levar aquelas melhores para se conectarem globalmente. E, obviamente, algumas iniciativas como o BNDES vai poder falar, o Fundo de Investimento de Co-Investimento Anjo, que a Domo venceu, a própria FINEP tem várias iniciativas. E aqui o Otávio, a gente vai poder falar um pouquinho mais na frente sobre a integração desses programas, com a proposta nossa agora para o final do governo, de tentar gerar aí uma base comum que possa ser trocada e a gente fazer um pouco a fusão das políticas industriais com as políticas de inovação, que é colocar, voltando à frase do início citada pela Ângela, que é colocar um pouco esses instrumentos de incentivos fiscais que tem muito dinheiro, que era um dinheiro que muitas vezes não tem uma alocação eficiente, para serem alocados no modo, como por exemplo, em fundo de investimento em participação, investimento direto em startups, etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, boa noite. Queria também agradecer a Maria Rita pelo convite, enfim, a toda a Anjo do Brasil pela possibilidade de estar aqui. Acho que o Rafael Moreira já deu um panorama amplo, muito completo, então vou focar um pouquinho mais no micro e olhar talvez para o Startup Brasil, que é o programa, como ele disse, ele criou lá atrás e agora eu estou com essa grata incumbência de tocar, e comparar um pouco o cenário que a gente tinha
5 anos atrás para cá. Bom, caso alguns dos senhores e das senhoras também, poucas, mas algumas das senhoras e dos senhores não conheçam ainda o Startup Brasil, a gente tem um programa de aceleração. O moto dele é de estabelecer aí uma parceria público-privada para evolução do ecossistema. Tá? Ele opera por meio de turmas de até 50 startups que são selecionadas, desde que elas tenham a ver com TI, que é o propósito da nossa secretaria. Ela seleciona startup que haja em qualquer tema. A gente entende que é o mercado que é mais qualificado para determinar que tipo de aplicação de fato tem uma possibilidade de sucesso. E são aceleradas por parceiros privados que investem, aceleradoras no caso, investem e recebem equity. Tá? Muitas dessas aceleradoras não têm capital próprio e são, na verdade, apoiadas e financiadas por grupos de investidores anjos. Também tem interface grande, então, da comunidade de investidores anjos com o programa. A gente está hoje na 5ª edição, com 229 startups apoiadas até agora, e resultados que a gente considera expressivos. Em particular, a gente chega a um ponto em que mensalmente a gente gera R$250 mil em impostos ou mais para o governo, entre federal e estaduais, e está crescendo a uma taxa de 140% ao ano. Então, o programa ele custeia cada startup com até 200 mil reais, além da aceleração privada, da aceleradora. A gente está chegando em um ponto de break-even. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente pode passar a falar das políticas de startup, assim como essa, não só como um custo, como um dinheiro que vai a fundo perdido, como se diz por aí, mas não, é algo que tem um resultado que já está provado, que está aqui. O dinheiro que é colocado é devolvido. E o que é interessante notar nesses 5 anos é que muitos desafios foram superados. Né? Em particular, quando começou esse programa, muita gente não tinha a menor ideia do que era aceleradora, ou investidor anjo, até startup. Então, o tamanho dos seminários, a quantidade de programas que a gente tem hoje, seja pelo governo, seja do setor privado, mostra que uma boa parte desse trabalho está feito. Outra coisa, um resultado claro, é que as startups que são aceleradas, elas subiram muito em nível de maturidade e hoje a gente entende que não tem mais um ecossistema tão dependente assim de programas nessa faixa, porque o setor privado já está cheio deles. Então a gente está até estudando novas ações para criar melhores projetos. Mas acho que é importante notar também um desafio que eu fiz uma breve menção mais cedo, que ainda está por superar, que é justamente a questão de gênero. A gente tem, das nossas startups, da última turma, são 46 que efetivamente estão sendo aceleradas, 350 empregados e apenas 22% são mulheres. Né? A gente entende que diversidade é importantíssimo e estamos aí trabalhando, inclusive agora junto com a FINEP, para lançar no futuro um programa que vise ampliar isso, né, pouco a pouco, para que a gente tenha empresas que são, inclusive, mais competitivas, como diversos estudos já mostram. É importante essa diversidade, não apenas para uma questão política, mas para que a gente tenha empresas cada vez mais parecidas com o perfil do nosso país. Só para completar, você falou que vocês investem até 200 mil em cada startup, do Startup Brasil. No Inovativa também tem algum aporte de recursos ou é só aporte de capacitação, mentoria e aproximação com investidores? Inovativa, o desenho original, ele exatamente permitia apenas o aporte, uma contrapartida dos mentores, a parte do Demo Day, os treinamentos. Então, assim, esses soft services que são oferecidos às startups, aquelas que são 100 finalistas. Passaram mais ou menos 650 startups pelo programa, né? E, no final, o objetivo é tentar qualificar a base
para que essa base possa receber um aporte de um investidor privado, um investidor anjo, etc. Né? O que foi o desenho original do programa é que ele ajudasse o ecossistema a ganhar musculatura para que tivéssemos aplicações para o Startup Brasil cada vez melhores e mais robustas, onde tem um aporte, um comprometimento de 200 mil, com pelo menos aí 0,5 a 1 do lado da aceleradora. Então, esse era o projeto original. O que a gente começou a perceber? É que os estágios de maturidade são muito distintos dentro do programa. Então, você tem a mais early stage, alguns perfis, e tem alguns perfis que já têm uma maturidade de fazermos uma conexão direta com os investidores. Então, quando a gente olha os finalistas, por exemplo, semifinalistas, em que 12 foram colocados como destaque, num filtro aí de 1.000 a 1.200 aplicantes, nós estamos falando entre 12 e 25 que teria assim, um nível de maturidade de ser apresentado diretamente aos investidores. Isso é mais ou menos o desenho hoje do programa. Em termos de resultados de investimentos, vocês têm alguns números de quantas empresas receberam investimentos nos programas, ou seja, de anjos ou de fundos de seed? Vocês teriam algum resultado para mostrar? Só para ele? Não, o meu não, que é isso, o nosso resultado do Startup Brasil é esse resultado que eu já mencionei mais cedo. Para cada real que o governo investiu, retornaram R$3 do setor privado. Isso, agora me fogem os números, mas é alguma coisa como 30 e poucos milhões para 100 e poucos milhões, é isso, 107 milhões, salvo engano, do setor privado. Mas a gente está fazendo uma nova atualização que vai ser em setembro. Isso são valores até 2016. A gente espera que, nesses últimos 2 anos, a gente tenha tido muitos exits, muitos aportes. Quem sabe, daqui a pouco posso dizer que é 6 vezes, não sei. Mas, por enquanto, é 3. No caso do Inovativa, é mais ou menos, como o programa é muito barato, acaba dando um grau de alavancagem maior. Quando dá certo, dá mais ou menos 6 vezes, né? Aquilo que é alocado versus aquilo que, no final, é destinado, né? Então, hoje, por isso que muita gente tem discutido dentro do governo, quais seriam as políticas públicas de estímulo ao setor empresarial brasileiro. Porque esse tipo de política é uma política extremamente barata. Vamos comparar quanto que foi alocado nesses 2 programas ao longo dos últimos 5 anos. Né? É uma fração de qualquer tipo de incentivo fiscal dado a algum tipo de setor que tem aí um rol de incentivos já estabelecidos. Então, assim, tem já um entendimento dentro do governo que, em termos de custo-efetividade, passa a valer muito a pena estruturas regulatórias que estimulem esse perfil de investimento em startups, em fundo de investimento em participação, que tem, obviamente, como objetivo final o investimento em empresas de base tecnológica. Bom, vamos falar um pouquinho agora de programas de acesso ao capital para as empresas, né, para as startups. A FINEP é uma tradicional investidora aí dos fundos de seed, venture capital, e a FINEP lançou agora, então, depois de várias décadas, promovendo investimentos através de fundos, ela lançou o FINEP Startup, né, que justamente visa cobrir esse gap de empresas que estão em estágio inicial e ainda não conseguem chegar e receber um investimento de um fundo de seed. Então, eu queria que a Renata falasse um pouquinho, acho que já estão no 2º edital, correto? Então, eu queria que falasse um pouquinho como funciona e, mais importante ainda, como é o papel dos anjos nesse programa da FINEP. Boa noite a todos. Eu queria também agradecer o convite de poder participar aqui desse painel. Bom, a FINEP lançou em 2017, em junho de 2017, o programa. A gente já estava tentando estruturar esse programa desde 2014, porque eu lembro que eu saí de licença maternidade, então isso ficou marcado na minha cabeça, a gente tentando estruturar internamente. A gente passa por uma burocracia muito grande, até dentro das instituições, mas a gente conseguiu lançar no ano passado, que era justamente isso. A gente já vinha percebendo na nossa carteira que existia um gap, que ao longo do tempo os fundos de capital semente começaram a ter tickets maiores
E os investidores anjos estavam com um aporte, a gente tinha um estudo à época de um aporte que era 200 mil, o aporte médio do investidor anjo, e a gente percebia que tinham várias empresas aí que precisavam de um recurso, de mais que 200 mil e menos que 2,5 milhões ou 3. Então a gente, né, nós estruturamos esse programa. O objetivo é justamente pegar aquelas empresas, só acrescentando que nesse momento vários programas como Startup Brasil, Inovativo já estavam acontecendo, então tinham muitos programas, muitas aceleradoras já também trabalhando, preparando essas empresas. Quando nós lançamos, então, já tinha até um pouco mais de empresas muito melhor preparadas para o programa, e então o objetivo do programa é investir até R$1 milhão da FINEP, em empresas que faturem até 4,8 milhões. A gente busca aquelas empresas que não que estão na fase da ideia ou querendo construir um protótipo, mas que já existe o protótipo e queiram levar isso daí para o mercado. Então, ela pode já estar com algum faturamento ou sem nenhum faturamento, mas tem que já ter um produto para levar ao mercado, que a gente quer alavancar essas vendas. E tem que ser uma empresa SA ou uma limitada. Os setores, a cada edital a gente muda, acrescenta, varia, vai depender do momento, depende do momento também, então quem tiver interesse pode olhar nos editais. No primeiro edital tivemos 2 rodadas, a primeira rodada teve alguns setores específicos, na segunda rodada a gente ampliou, apesar da primeira rodada a gente ter recebido mais de 500 propostas. No segundo edital, apesar de ter aberto para mais setores, recebemos menos propostas, mas pelo menos as pessoas já conheceram um pouco mais sobre o programa. Então, assim, no primeiro edital foram 869 propostas recebidas. Cada rodada a gente seleciona 25 para fazer uma due diligence maior e avaliar, tá? Então, tem 14 da primeira rodada em contratação e 25 da segunda rodada em due diligence. Mas eu vou focar um pouco mais na parte, a gente já falou um pouco o que a empresa precisa ter. A gente, no momento, nesse programa, a gente utiliza um contrato de opção, a gente não investe já, né, não pega uma participação da empresa, a gente não discute valuation, a gente tem uma metodologia de que no segundo momento, quando houver um novo aporte, ou de um fundo, ou de uma empresa estratégica, algum outro aporte, aí sim a gente deixa o mercado avaliar o valuation, a gente só traz a valor presente pelo risco assumido anteriormente. Tem alguns outros detalhes que a gente tem um limite também, porque as empresas são muito diferentes e a gente não queria demorar muito na parte da negociação do valuation. Porém, vamos lá. Então, cada empresa que vai apresentar a sua proposta, são 2 etapas também em cada avaliação, são 3 analistas, um analista de investimento da FINEP, um analista do setorial de financiamento da FINEP e mais um avaliador do mercado, também ajudando a gente a dar notas para os quesitos já determinados. As 75 primeiras com maior nota vão para a segunda etapa. E se essa empresa já trouxer uma carta de compromisso do investidor anjo, ela ganha pontos. Então, a carta pode ir de 50 mil a 200 mil e a pontuação vai de 1 a 5. Essa pontuação, no final, pode representar até 25% da nota. E então, assim, a gente está querendo que a empresa venha com o investidor anjo também, que atraia alguém de mercado, que isso é uma forma também da gente garantir que aquela empresa tem um outro investidor olhando com bons olhos, um investidor privado olhando com bons olhos para aquela empresa, acreditando naquela empresa, então a gente acha que isso merece mais pontos. No segundo momento, a gente seleciona primeiro 75 para ir para uma banca presencial, na qual também a gente convida especialistas de mercado para nos auxiliar no debate e discussão, e dali são selecionados 25. Dessas que receberem um aporte da FINEP e trouxerem um investidor anjo, no momento de venda da nossa participação, tem um momento de conversão, também é um contrato de opção,
a gente pode converter quando tiver o evento de liquidez. E na hora da saída, a FINEP vai abrir mão de parte do seu retorno, do excesso do seu retorno para o investidor anjo, que é uma forma também de reconhecer aquele trabalho que o investidor anjo faz na empresa e que nós, como empresa pública, não temos capacidade de fazer e que ajudou e agregou valor para a empresa e ajudou ela a crescer. Então, só dando um exemplo rápido aqui, se, por exemplo, se a empresa recebeu 1 milhão, o investidor anjo colocou 10%, lá no final, o que exceder um retorno já estabelecido, 10% vai para o investidor anjo. Numa simulação que a FINEP fez, isso para a gente é uma diferença pequena, mas para o investidor anjo quase duplicava a rentabilidade dele. Então é uma forma também de reconhecer todo o trabalho que foi feito de uma forma que a gente também consegue retribuir. Então o objetivo é fazer esse programa, é atingir um nicho de mercado inovador que a gente não estava vendo outras oportunidades, mas de forma também a atrair o investidor privado sempre. E nesse caso a gente está dando mais especificamente oportunidade para o investidor anjo. Eu acho que eu falei bastante. Obrigada, Renata. Bom, passando para o BNDES, Fernando, o BNDES também é um tradicional investidor através de fundos, em toda a história de êxito aí do Criatec, 75 empresas investidas, e o BNDES, então, decidiu criar o fundo de seed em co-investimento com o Anjo. Então, queria que o Riacho falasse um pouco como funciona esse programa, quais são as próximas etapas, já que acho que ainda faltam algumas etapas para entrar em implantação, e como é que foi que o BNDES tomou essa decisão de agregar os anjos agora nos processos de investimento deles? Obrigado, Ângela. Bom, o BNDES investe via fundos, né, desde meados da década de 90, né? Então, sempre, desde o início desse tipo de investimento no Brasil, a gente tem apoiado, e fundos de diferentes tamanhos e diferentes segmentos. E a gente optou por investir via fundos por uma série de motivos, né? Para dar maior capilaridade, nós conseguimos investir em vários estados, nós conseguimos também alavancar recursos, né, que nós sempre co-investimos com investidores privados, nós conseguimos gerar maior externalidade e acreditamos muito no veículo de fundos para fazer isso, né? E a contratação de gestores profissionais. O nosso processo é sempre transparente e isso vem sendo feito há décadas, né? Então, diferentes segmentos. O Criatec 1, ele marcou uma história, foi em 2007 que ele começou a funcionar, porque era um fundo de capital semente nacional, né, de abrangência nacional, então a gente tinha um gestor nacional com alguns gestores regionais espalhados por determinados estados. Então, foi um sucesso, principalmente em termos de externalidades e de disseminação do conceito, né, de empreendedorismo e de capital semente, e também por investir, né, em pequenos empreendedores, então investir em muitas empresas que saíram de parques tecnológicos, né. Então, em termos de rentabilidade, está satisfatória, na sua ver, a gente não concluiu ainda o fundo 1, então a gente não pode divulgar, né, os resultados, porque ele não foi fechado oficialmente, mas já fizemos o 2, que começou em 2012, e o 3 em 2016. Então, hoje, realmente, a gente já investiu em 75 empresas. Algumas, infelizmente, perdemos o valor investido, mas algumas já foram vendidos com bastante êxito. Então, ao longo dessa história, a gente foi identificando que tinha um dos nossos papéis, além de desenvolver gestores, né, e os demais que eu já mencionei, é reduzir lacunas de mercado, né, desenvolver mercado de capitais. Então, de fato, a gente também identificou que tem essa lacuna grande, né, no estágio ainda anterior às empresas atingidas pelo capital semente lá do Criatec, e também foi um conjunto, né, de fatores que foram se sobrepondo para a gente pensar em lançar o fundo, né. Uma delas foi até a iniciativa em conjunto com o Comidic, né, que já tinha estudado o assunto também, a própria Anjos do Brasil. Então, começamos a conversar com outras associações de anjo, com diversas aceleradoras também. Eu tenho sempre essa fase de estudos prévios lá, antes de fazer qualquer chamada pública para escolher um gestor. Essa etapa ela ocorreu ao longo dos meses do ano passado, né, de abril até outubro, e em novembro lançamos esse edital. A gente foi amplamente debatido, né, com diversos agentes, porque a gente, na verdade, tem que preparar um edital de forma que tenha concorrência suficiente e que o objeto seja atendido de alguma forma, né. Então, a gente está bastante satisfeito. Ele não começou a rodar de fato, né? A gente teve 14 propostas na primeira fase, e aí fizemos na segunda fase presencial,
E é interessante que dessa vez a gente convidou, né, como ouvintes, algumas empresas, né, para incentivar também o conceito de corporate venture e bancos e agências de fomento regionais, né? Então, a ideia que a gestora selecionada foi a Domo, né, mas acho que foi uma concorrência grande, e a ideia é que eles tenham contato, né, não só com a Anjo do Brasil, mas com as outras principais associações de anjo, com aceleradoras também. E a ideia é que também converse com os programas, né, naturalmente, né, que a gente tem tido uma aproximação maior tanto com o MIDIC quanto com o MCTIC. Então, a gente agora está na fase de discussão de regulamento, né, captação de recursos para o lançamento efetivo do fundo. E aí, assim, a ideia do banco então, foi dizer, reduzir, né, lacunas de mercado. Com esse fundo, a gente espera atingir a meta, no mínimo 50 startups, mas esse número chegará facilmente a 100, né, nesse estágio inicial. Que além de startups, a gente vai incentivar o investimento anjo. Né? De que forma? O investidor, o fundo, para cada real que ele colocar numa empresa, nessa etapa inicial, que vai ser entre 100 e 500 mil reais, vai ter que ser acompanhado necessariamente por um ou mais investidores anjos. Então, vai ter que ter, o gestor vai ter que selecionar de um lado a startup e também o investidor anjo que vai estar suportando aquela startup. E para as startups que derem certo, aí sim tem um follow-on. Né? Então, além de ser um fundo multistágio, ele é multissetorial. Então, dessa forma, a gente optou por fazer essa forma por meio de um fundo, né? De forma que seja também uma abrangência até certo ponto nacional, né? Vai atingir alguns estados do Brasil, e um público grande de empreendedores e também incentivar investidores anjos. Eu acho que tem uma coisa importantíssima, até pela experiência da BVCap, esses programas de governo, o Brasil é muito grande, né? E tem coisas maravilhosas, empresas interessantíssimas e oportunidades interessantíssimas no Brasil todo. Então, quando a gente desenvolveu com o MIDIC o Venture Forum, que era até um programa que a gente foi sucessor da FINEP, e que a gente trabalhou o conceito de capitalização de empresas pelo Brasil todo, via fundos de Seed Venture Capital, a gente tinha empresas inscritas no programa de praticamente todos os estados brasileiros, acho que com exceção de 2, um era Amapá, o outro eu não me recordo qual era, talvez Amapá realmente não tenha empresa inovadora, mas assim, tem, pois é, a gente não conseguiu, mas tinha empresa do Chile também inscrita no programa, então assim, esses programas, eu acho que o importante é que dá uma capilaridade enorme, e assim, atrai empresas do país inteiro, e vocês conseguem preparar empresas do país inteiro, e, além disso, atraem investidores do país inteiro, né? Porque eu, conversando com o Marcelo, da Domo, ontem, ele estava me falando assim, do interesse de outros investidores virem junto, porque o BNDES vai aportar recurso. Então, assim, você vai atraindo novos investidores, bancos regionais, tudo que não eram tradicionais investidores e que acabam se juntando aí com a chancela desses programas todos. Acho que é uma coisa super importante que acontece e que eu acho que no futuro isso vai se potencializar mais ainda, né? A gente conseguir atrair mais investidores regionais, tudo isso. Então, assim, vamos olhar um pouquinho para o futuro, né? E você falou Otávio, que já estava pensando assim num segundo momento desses programas que vocês constroem juntos aí, MIDIC, MCTI. O que vocês acham, então, que está faltando? Eu acho que o governo talvez já tenha suprido, a iniciativa privada já tenha assumido todo esse papel de preparar empreendedores e tudo. O que a gente pode fazer mais, né, para integrar essas empresas que vocês prepararam com esses programas, com os fundos de co-investimento com anjos, de CID? O que mais que a gente pode fazer? Como é que vocês vislumbram aí o futuro da atuação do governo no fomento a esse ecossistema? Eu acho que, especificamente, quando a gente fala de programas, principalmente essa iniciativa que o Rafael já adiantou aqui. Hoje a gente tem um cenário, não sei quantos acompanharam aí telecomunicações, coisa de 10 anos atrás, mas quando a gente olhava para o governo, cada ministério tinha um programinha de telecentro. Então, você tinha programa de telecentro do Ministério do Planejamento, você tinha programa de telecentro do
do Ministério das Comunicações e por aí, até que algum dia alguém pegou e falou, gente, vamos dar uma racionalidade, vamos todo mundo conversar, vamos estabelecer... no caso, nós juntou tudo porque telecentro é tudo a mesma coisa. Startup não é tudo a mesma coisa, a gente tem diferentes níveis de maturidade, a gente tem diferentes ações que precisam ser tomadas. Então, o juntar tudo que a gente precisa fazer é passar a dar uma coordenação, ter um portal único em que o governo possa divulgar, assim, isso é bastante óbvio, né, mas ainda não é feito. A gente tem um portal único do governo que a gente divulgue todos os nossos programas, quais são as ações que a gente tem, qual que é o caminho que uma startup tem que trilhar, o que vai acontecer, ter indicadores padrões, prestar conta disso para a sociedade, tomar decisões conjuntamente. E é mais ou menos isso que a gente está se propondo a fazer agora. A ideia é ter isso ainda antes do final do ano. O Rafael que está controlando aqui o nosso schedule, eu sempre esqueço, mas creio que é novembro, né, nossa ideia? Novembro, para trabalhar, para já ter essa integração entre os programas. E aí tem um outro lado, legislativo, mas enfim, acho que a ideia mais fala sobre o programa. Rafael, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que assim, o que é importante é, primeiro, não é só uma integração dos programas, mas sim o nosso objetivo é criar um ambiente regulatório que tenhamos muito dinheiro. Porque um dos maiores problemas foi acesso a crédito, quando você tem um mercado bancário concentrado como o brasileiro e taxas de juros referenciais da economia muito altos, você cria um desestímulo à construção desses fundos de investimento. Então, mas para isso você precisa ter também um pipeline. Você tem que ter um bom hall de empreendedores preparados, não só no Brasil, como também atrair os empreendedores internacionais para empreenderem aqui, para fortalecer cada vez mais o ecossistema. Então, uma das nossas propostas vai na linha de, primeiro, integrar os programas para gerar realmente uma possibilidade de diálogo para que se monte pipelines para essas iniciativas, tanto por intermédio, né, dessas estruturações dos bancos mais públicos, né, trazendo aí investidores ou gestores privados para, em composição com a iniciativa privada, investirem conjuntamente e terem esse portfólio adequado. Como também trabalhar numa linha de permitir destravar determinados marcos regulatórios que vão colocar muito dinheiro nos FIPs, que é uma forma também de você gerar um problema, mas que é um problema que vai ter que ser resolvido. Eu tenho muito dinheiro, precisa ser alocado, não tenho um bom pipeline, mas o pipeline vai ter que aparecer. Então, qual que é o melhor problema? É ter um tanto de empresa boa que não tem capital, ou a gente ter um volume de capital que seja 4, 5, 6 vezes maior do que os últimos anos captados pela indústria de venture capital no Brasil, e aí sim começar a forçar o aparecimento de pipelines e de empresas de base tecnológica que sejam importantes. E o terceiro bloco, fazer aquilo que o governo tem como atividade principal, que é o quê? Marco regulatório, desburocratização e simplificação da vida do empreendedor. Então, quando a gente não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas quando a gente vê uma instrução normativa como a 1719 para o investimento anjo, que é a coisa mais insana que a gente pode... A gente chegou a falar isso, verbalizar por Rashid, etc., não faz nenhum sentido aquilo, né? Quando a gente vê, por exemplo, problemas para você poder investir em empresas que são limitadas, e até vi o modelo, a FINEP teve essa dificuldade de estudar como é que aporta sem ser sócio, sem ter a responsabilidade limitada numa empresa que é limitada. Então, assim, tópicos de direito societário, de direito comercial, precisam ser trazidos à tona e resolvidos. Então, a sociedade anônima simplificada, mesmo que ela não atinja o aspecto fiscal desejado, mas ela precisa simplificar para que os empreendimentos possam nascer. Então, o objetivo nosso é, nesse bloco de marco regulatório, estabelecermos os 3 principais marcos regulatórios, que foi o que nós discutimos aqui. A gente acha que a sociedade anônima simplificada, tópicos de direito comercial e societário no Brasil são críticos para esse investimento, né? Você tem que dar uma volta muito grande, é muito difícil. Eu vi esses dias, aí começa um pouco o ativismo, a gente também testar alguns modelos. O DREI, por exemplo, ajudas comerciais, ele pode regular alguns tópicos das sociedades limitadas, ou a EIRELI, etc., né, por meio das juntas comerciais. Tem um infralegal que ele pode fazer isso. E ele acabou, por exemplo, aprovando uma resolução que permite, dentro da limitada, você ter cotas especiais, né? Ou seja, você não é um sócio, você é um investidor de uma limitada. Então, isso já está válido. O problema é, como é que vai ser a judicialização disso lá na frente, qual vai ser. Então assim, a gente realmente precisa garantir um ambiente regulatório adequado. Então, são esses 3 pontos.
integração de programas para fortalecer o ecossistema e ajudar na montagem do pipeline, estruturas regulatórias que tragam um volume grosso de recursos para a indústria de venture capital no Brasil, e o terceiro, eu cito City Capital e Venture Capital, e o terceiro, um ambiente normativo adequado para as startups no Brasil. Então, falando aqui de ambiente normativo, a gente está aí com a instrução, com a portaria, né, da lei de informática no forno, né? O MCTI fez uma grande discussão aí com todo o ecossistema a esse respeito, para destravar investimentos na economia digital, remover barreiras. Então, eu vou pedir ao Otávio para dar uma visão. Eu sei que a portaria ainda não está assinada, ainda tem alguma discussão final, mas está prestes a sair. Você pode antecipar alguns benefícios aí que essa portaria vai trazer? Posso sim, vou tentar ser bem breve. Eu sei que a gente está ao tempo, mas a gente tem um instrumento que chama Lei de Informática. Na verdade, são duas leis. Tem uma para a Zona Franca de Manaus, que é gerida pelo MDIC, e tem outra para o restante do país, a Lei de Informática Nacional, ou do Sul, como o pessoal lá de Manaus chama, que geram benefícios fiscais para quem produz hardware no país, produz bens de informática. Para usufruir desses benefícios, essas empresas, sei lá, Samsung, Positivo, Flextronics, elas têm que investir uma parte do faturamento delas em P&D. Esse recurso hoje está na casa de R$1,5 bilhão por ano, só na Nacional, tem mais um tanto, 700 milhões lá na Zona Franca, então coisa de mais de 2 bi de reais, né? O que a gente trabalhou, ambos fizemos aí consultas públicas, MDIC, MCTIC, uma série de audiências públicas, uma regulamentação que vai permitir que uma boa parte desses recursos, a gente estima que é até 600 milhões de reais por ano, sejam aportados em FIPs para startups, para empresas, na verdade, empresas de base tecnológica. Tá? A regulamentação está para sair, como você disse, a gente vai ter uma discussão mais alongada sobre ela amanhã, aqui no Cubo, a partir das 14h, então quem puder participar. E o resumo é que a gente está fazendo uma regulamentação de adultos para adultos. Então, sem muitas amarras, sem ficar colocando milhões de regrinhas. O FIP já está devidamente regulamentado, o CVM faz um trabalho maravilhoso com isso. A gente pega toda aquela regulamentação do FIP e dá uma demão ali de P&D, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o propósito da Lei de Informática, e com isso a gente espera, né, trazer o ponto 2 ali que o Rafael estava falando na resposta anterior, dar uma boa resposta a ele, trazer muito mais recursos para os FIPs, para irrigar principalmente série A e B. Só para concluir, além disso, a gente tem discutido também, no âmbito da política automotiva, o Rota 2030, a regulamentação dele, né, crendo que possa ser convertido em lei. Tem um objetivo realmente que as montadoras também vão poder investir em fundo de investimento de participação. Então, se somar o P&D todo, nós estamos falando de R$1,5 bilhão de reais ano, mais 90 milhões do regime de autopeças. Então, se mais ou menos 15, 20% disso for alocado em fundo de investimento, é mais uma outra janela. E uma terceira no âmbito do PDFOR, da indústria de petróleo e gás, que vai permitir aí as novas rodadas de leilões da ANP, tanto para acumulações marginais, ou os leilões permanentes, partilha, mesmo a sessão onerosa no passado, e exploração, uma parte desse recurso seja destinado também a fundo de investimento e participação. Então, nossa ideia é fortalecer mecanismos regulatórios que não só tragam recursos para os gestores brasileiros, poderem encontrar empresas de base tecnológica em diferentes níveis de maturidade, como também que os braços de corporate venture dessas companhias venham de fato e aportem no Brasil todo o seu conhecimento, know-how e também dinheiro, né, para fortalecer o nosso ecossistema empreendedor.
Tá, então, eu acho que a gente já está com o tempo esgotado. Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu faria uma última pergunta aqui para eles. Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, então, eu perguntaria aqui a vocês, se vocês pudessem sugerir para os nossos presidentes, o nosso presidente futuro, do presidente da República, uma medida para ser tomada de imediato, assim, que assumissem, para incentivar o investimento anjo no país. Vou começar lá com o Riesch, que está quietinho. O que vocês sugeririam? Olha o que vai sugerir. Vamos pensar no futuro, né, Maria Rita? Daqui a 5 anos, vamos ver se acontece. Eu acho que uma medida só não vai ser suficiente. Não? Eu acho que teria que ser um conjunto de medidas. Né? Não vou falar. A questão da tributação, eu acho que Bom, a meio óbvio. tributação eu nem toquei, não vou porque falar, eu acho que todo mundo já sabe que é triste. Né? É uma questão que eu acho que é importante, né? Mas não só para investimentos anjos, mas acho que na questão de empreendedorismo em geral, venture capital em geral, eu acho que falta muita, de fato, a educação. Né? Não é a criatividade nem o empreendedorismo nato do brasileiro, mas de fato, os empreendedores não sabem muito, né? Não conhecem, não têm uma visão geral. Então, eu acho que eu mudaria o currículo das escolas. Acho que eu colocaria empreendedorismo como matéria obrigatória. Assim, né? Eu acho que isso aí poderia rediscutir de uma forma mais ampla, porque a gente vê em vários países, isso é muito corriqueiro, assim, jovens falarem sobre venture capital, sobre capital semente, sobre investimentos anjos. Aqui a gente não tem muita disseminação de informação. Então, às vezes o cara tem uma ideia ótima, mas não foi familiarizado no passado e já poderia pensar diferente, né, para o futuro. Eu acho que bom, tirando tudo isso que já foi dito, a gente não precisa inventar muito a roda, não. O Cássio mostrou alguns exemplos lá, é só você, como já o Fernando falou também, dá para você colocar algumas coisas que já existem lá fora e colocar aqui também. E talvez, somando a essas medidas, eu poderia sugerir também simplificar as leis trabalhistas para as startups. Né? Já tem uma carga muito grande e talvez isso ajudasse também um pouquinho a liberar um pouco as empresas nos custos. Eu vou bater na tecla da tributação. Eu acho que é a medida-chave, porque ela muda. Não, porque não é... Hoje virou pecado falar, principalmente por causa do problema fiscal brasileiro, incentivo fiscal. Né? Ficou uma coisa meio, parece demodê, né? Mas não é incentivo fiscal nesse caso. Nesse caso é um rebalanceamento entre a relação risco-retorno. Porque na hora que você dá um incentivo para um fundo de investimento imobiliário, como existe hoje, né, você está sinalizando para os agentes econômicos onde que eles devem fazer uma alocação de retorno. Agora, na hora que você muda, no caso do investimento anjo, dando essas possibilidades ou de diferimento, ou de possibilidades de saída com tributações diferenciadas com vários países, o Cássio, a Maria, sabe isso de qual é salteado, né? Qual é o país. Israel faz isso, Estados Unidos faz isso e tal. Então, assim, não é incentivo fiscal, é reequilibrar a relação risco-retorno para facilitar que o investimento anjo, que é fundamental, que é exatamente nos estágios iniciais de maior risco, ele efetivamente aconteça. Então, como a gente vai estar, eu falo isso para vários economistas dos presidenciáveis, como a gente vai estar discutindo isso, inclusive dentro do âmbito de uma reforma tributária, seja ela um modelo mais amplo, seja ela um modelo mais restrito, ela vai ter que acontecer, seja com viés mais restrito, com a visão de simplificação tributária, etc., eu não abriria mão desse ponto. Bom, acho que assim, para partir para algo original, além das excelentes respostas que já foram dadas, concordo com todas, um ponto que acho que é bastante importante e que vai além do investimento anjo, mas ele ataca, na verdade, a questão do ecossistema como um todo, a criação de uma cultura mais permissiva ao erro, ao fracasso. Eu acho que isso se dá por meio de a promulgação de uma lei, de um marco legal para startups, que facilite a questão de abrir uma empresa, mas principalmente de fechar uma empresa, que tenha uma forma societária mais simples, como a sociedade anônima simplificada, que cuide de diversas dessas questões de direito comercial que a gente vem tratando,
E hoje a gente está, inclusive, já se movimentando dentro do governo para ter essa proposta pronta, para seja quem for o próximo presidente. Maravilha, acho que já saímos com uma pauta que eu acrescentaria também, que eu acho que é muito importante, a questão das universidades, que fomentam muito a inovação via papers e poucos negócios, né? Então, eu acho que a lei da inovação vai também dar um norte aí para isso, mas eu acho que é importante, né? Menos papers acadêmicos e mais negócios dentro das universidades. Então, Maria Rita, acho que eu cumpri o prazo aqui. Eu quero agradecer a vocês todos que ficaram aqui até essa hora, dar os parabéns a Maria Rita e ao Cássio, feliz de ver cada dia, cada ano, mais gente aqui. Agradecer aqui aos companheiros de painel também. E a gente vai ficar mais um pouquinho aí, se qualquer coisa estamos às ordens.